Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um Casos Empresariais Podcast, o 21º episódio dessa jornada de troca de conhecimento e inspiração. Existe uma geração que diz que os jovens não querem trabalhar. Existe outra que diz que o mercado mudou e os mais velhos não entendem. Hoje nós vamos testar isso na prática. 2 jovens, 2 trajetórias, decisões reais. A pergunta é: juventude é desculpa ou é potência? Temos aqui conosco Guilherme Macedo e Breno Kuick. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Muito obrigado, Wilson. Kuick, Brenão. Obrigado. Prazer estar aqui hoje com vocês. Valeu. Bom, pessoal, para nós começarmos direto já, eu queria que vocês contassem um pouquinho, vocês são novinhos de tudo. Acho que o Guilherme acho que é o mais novo, né? Dos participantes do Casos Empresariais. E eu acho que vocês dois vão agregar muito para o episódio, né? Principalmente quando a gente fala nessa questão dos choques geracionais, tá? Então, Guilherme, eu queria que você começasse a se apresentar, falando um pouquinho quem você é, contar da sua origem, onde você nasceu. Acho que isso é importante, né? Formação escolar, sua infância. Vamos lá. Bom, Wilson, meu nome é Guilherme Macedo, tenho 22 anos. Sou nascido em Presidente Epitácio, lá onde cresci com a minha família, muito bons valores familiares, né, que traz eu hoje para a minha carreira. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, né, ele tinha uma conveniência lá em Presidente Epitácio, e eu aprendi muito com ele lá em questão de gerenciar, né, ter o cuidado financeiro, também o tratamento com os clientes. 18 anos, eu já me mudei para cá, para Prudente, então comecei a fazer a faculdade, fiz marketing pela UnoOeste. Fui da primeira turma de marketing presencial da UnoOeste e logo depois já ingressei no Terra Park, que é até onde eu estou hoje em dia. Lá eu entrei como estagiário e fui crescendo. Fui entrando para a área de social media, depois eu fui para tráfego orgânico, área da experiência do cliente, e hoje estou na liderança junto com o tráfego pago, que é assim uma conquista muito grande para mim no departamento de marketing, hoje de um dos melhores resorts do Brasil, né? Bacana, começamos muito bem. Vamos lá, Breno. Quem é o Breno? Bom, me chamo Breno Kuick, tenho 25 anos e eu acho que para fazer um pouquinho mais de sentido também nessa jornada que eu tô hoje, é interessante falar um pouquinho dos meus pais, né? Eles não são daqui de Pirapozinho. Minha mãe é lá do Paraná, meu pai é lá de Campinas, Junqueirópolis, Marília, assim, a família dele toda. E a gente chegou aqui por conta de um convite, de uma proposta, na verdade, que fizeram para a família do meu pai, da minha mãe, de estarem arrendando ou comprando mercado lá em Pirapozinho. Eu não sei, de fato, certinho com detalhes o que aconteceu, mas no final eles vieram para cá, conheceram, avaliaram o local, avaliaram o espaço, eles acharam interessante e eu acredito que deu certo. A gente está aqui hoje faz 31 anos, então eles estão aqui há bastante tempo já. E sobre mim, como que eu entrei nisso foi... Você já nasceu em Pirapó. Eu nasci em Presidente Prudente. Nasci em Prudente, desde então moro em Pirapozinho. E comecei, na verdade, nessa jornada aí de empreendedorismo, de trabalhar mesmo, foi com 20 anos. Então, logo na pandemia, eu já iniciei a trabalhar com meus pais. Entrei, de fato, ali para ajudar na área de marketing. Só que antes já tinha tentado alguma outra faculdade, iniciei engenharia na Unesp, larguei, fiz intercâmbio no Canadá, voltei, ainda tentei outras faculdades, entrei em gastronomia,
para também dar um apoio ali no negócio da família, né? Porque no mercado a gente tem também a parte de rotisserie e tudo mais, então pensava nesse lado. Sim. Só que aí no fim estourou a pandemia. Aí foi que eu, de fato, entrei ali para ajudar no marketing. E fui aprendendo muito naquele setor. Então, Hoje, me então, identifiquei bastante. Hoje você, então, você tem algum sócio ou não? No marketing, na No agência de marketing? na assessoria de marketing eu tenho um sócio, Tem um sócio. o Guilherme, lá de São Paulo. Tá. E além disso, você tem também você toca a cafeteria. Isso, também tenho a cafeteria, que surgiu há pouco tempo também, em 2023. Para quem não conhece, né, cafeteria, como é que é o nome da cafeteria lá? A cafeteria Coic. Cafeteria muito Coic. criatividade. Tá? Eu já fui nessa cafeteria umas 3, 4 vezes. Atendimento ali é super bacana, vale a pena conhecer. Se passar por Pirapozinho, dá uma encostada lá na cafeteria Coic para tomar um café, aquele pãozinho de queijo, um lanchezinho. É top demais. Bom, vamos lá, Guilherme. 22 anos liderando uma equipe. Pois é. Como é que você se sente sendo líder com 22 anos? Teve resistência, algum momento? Não? Como é que você se sente sendo líder com 22 anos? Então, o Terra Park lá tem 23 anos já, né? Então, é uma empresa que é bem antiga. Então, muitos que estão lá já são pessoas que são de outras gerações. Então, quando eu entrei para a liderança, tinham pessoas antes de mim. Tinham pessoas que já trabalhavam tanto no departamento quanto na empresa como um todo, Sim. né? Então, foi desafiador. Porque um garoto de 22 anos, muitos pensam, o que ele pode agregar? O que ele vai trazer? Ele não tem experiência, ele não sabe, ele não viveu. E é difícil. Foi difícil no começo. Foi desafiador. Foi. Você, em algum momento, a gente teve já uma conversa, você contou que você, até para aperfeiçoar isso, você passou por um processo de mentoria e tal, né? Um suporte. Sim, da própria empresa. Isso foi importante na tua jornada ou não? Muito, muito. A própria empresa identificou que o potencial, a questão de liderança, falou, cara, vamos apostar. Então, foi uma oportunidade que eu tive para poder crescer e melhorar ainda mais na minha desenvoltura como líder, né? Legal, bacana. Breno, largar engenharia na Unesp, foi coragem ou foi medo de seguir o caminho errado? Cara, eu acredito que, como qualquer, acho que jovem de 17, 18 anos, ainda não sabia muito bem o que queria fazer da vida, o que queria seguir, mas foi simplesmente, acho que acreditei que não fazia muito sentido estar seguindo naquela área ali também. Você levou em conta para isso a questão dos negócios da família já também ou não? Não, na época não. Na época não. Mas agora sim vi que querendo ou não, fez sentido e foi importante também. Legal. Conta para nós um pouquinho da experiência que você teve lá no Canadá. Então, fui fazer um intercâmbio, né? Saí da engenharia. Foi uma conversa, na verdade, que eu tive com meus pais também, por conta de tudo isso, que eu acreditei que não estava fazendo sentido continuar no curso e tudo mais. E fiquei parado nesse tempo, ainda fui prestando alguns vestibulares, só que aí virou 2019, aí eu fui fazer intercâmbio. Primeiro era para trabalhar nos Estados Unidos, só que era na neve e tudo mais, daí minha mãe ficou com medo, falou assim, não, você não conhece a neve, então acabei não indo. Aí eu fui e fiz esse do Canadá, que era para estudar mesmo, para aprender a língua inglesa. Certo. Então, ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 meses. 3 meses. Mas é igual comentei, ainda não pensava em nada, sabe? Foi mais por fazer, para aprender coisa nova mesmo, melhorar, refinar a língua. Sem ter claramente definido os rumos, né? Exato, porque eu falo assim, se fosse hoje, eu já iria fazer um intercâmbio com uma cabeça totalmente diferente. Ah, sim. Né? Então, na época, fui com uma cabeça de moleque mesmo, né? Que legal. Aproveitar. Que legal esse depoimento. Aproveitar mesmo. Bacana. Me dá a impressão de que vocês dois tiveram que amadurecer meio rápido, né? Isso não é comum a gente ver hoje em dia com muitos jovens, tá? A tal que eles chamam de geração Z. Como é que você se sente, né? Esse amadurecimento muito rápido que vocês acabaram tendo ali
né? O Guilherme aí de 2, 3 anos para cá, você de 3, 4 anos também, né, Breno? Sim, também. Conta um pouquinho como é que você se sente, como é que foi essa... Porque há uma virada de chave aí, de postura mesmo, não há? Sim. Pode ir, Guilherme. Então, acho que a maior virada de chave que eu tive, que é para essa mudança de postura e ter um pouco mais de maturidade e encarar mais a vida, tipo assim, é agora. Foi quando eu tive a primeira oportunidade de trabalhar aqui em Presidente Prudente e a minha família, como eu falei, toda de Presidente Epitácio. Sim. Então, querendo ou não, eu teria que me virar sozinho, eu teria que dar um jeito de morar aqui em Presidente Prudente por conta. Então, foi quando eu me mudei para Presidente Prudente que eu falei, cara, ou eu amadureço ou eu vou cair na merda. Então, muito fácil hoje, principalmente na faculdade, você se envolver com coisas erradas e ir para o caminho que não é o melhor, né? Então, eu falei assim, eu tenho que amadurecer, algumas coisas eu não vou aceitar mais, outras coisas eu vou abrir mão de algumas coisas para poder dedicar a mim mesmo. E foi isso que fez eu, cara, assim, ter mais maturidade, ter mais o pé firme no chão. Legal. Bom, eu acredito que no meu lado, parte da maturidade em si vem junto com a minha noiva. Então ela acompanha bastante o que eu venho fazendo. Eu falo que ela começou a trabalhar primeiro com meus pais do que eu. Que ela já tá acho, 8, 9 anos, eu tô há 5, 6 anos trabalhando. Então ela sempre foi me apoiando e me ajudando nesse lado também, a ter mais responsabilidade. Então acreditar que tudo que eu faço também não é que é culpa dos outros, que sempre vai ter um responsável, mas que algumas atitudes sempre vão ser culpa minha. Uhum. Então, acabou me ajudando bastante e a mudar muito meu pensamento. Então, inclusive, quando eu iniciei no mercado, eu não liderava, não gerenciava nada, porque na parte do marketing em si era só eu. Então, era eu e ela, então a gente ia sempre conversando, sempre se entendia, e ela foi me ajudando nesse lado a conversar, às vezes, com as pessoas quando eu precisava. Então, fui amadurecendo desde aquele momento. E aí vem a parte de morar junto, ter outras responsabilidades, aluguel de casa e tudo mais, então eu acredito que foi influenciando. E aí, de amadurecer mesmo, foi quando eu peguei para administrar a cafeteria. Então, Aí você sentiu o peso da... ali eu caí meio que de paraquedas mesmo, e várias atitudes que eu tinha antes, pensamentos que eu tinha antes, aqueles pensamentos intrusivos. Então a gente tem que deixar meio que de lado e pensar muito bem na hora de agir conforme a situação. A liderança traz muito disso, né? Sim. De mudança do que a gente fala, do que a gente pensa, de como Sim. a gente age. Porque quando você é líder, você passa a ser um exemplo, né? Exato. É isso que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, né? E o que vocês falaram, na verdade, é o seguinte, cara, a maturidade não tem idade, né? Exato. Vocês são a prova disso, né? A maturidade, sim, ela tem responsabilidade. Ainda mais quando vem um bebê. Você já é pai também? Já. Como é que é o nome? Filho? É filho, Heitor Yudi. Tá, e tá com quantos? Tá qual com idade? 1 e 3, fez 1 1 e ano e 3 3. hoje. Olha, que legal. Parabéns, viu? Então a gente acaba... Papai jovem. Muitas obrigações. Muitas obrigações. Tá certo. Falar um pouquinho de choque de gerações, que eu acho que esse tema é interessante, ele tem hoje ele é muito debatido na mídia, né? Breno, para você, o que a geração mais velha não entende sobre vocês? O que você pode dizer? Aí vamos falar dos seus pais, clientes, o que essa geração mais antiga aí tem dificuldade de entender sobre o que vocês pensam? Eu acho que ainda a parte de tecnologia acaba travando bastante. Eles têm Então, dificuldade, eles não entendem muita coisa que Igual vocês fazem. quando a gente iniciou a parte de rede social no mercado, foi uma trava bem grande, assim. Então, só que hoje, né, igual faz 5, 6 anos que a gente já vem trabalhando nisso, então meus pais já acabam vendo a falta que faz e o resultado que tem. Exatamente. Então, só que, igual eu falo, né, são 6 anos trabalhando nisso e mostrando. Mas eu acredito que essa parte ainda de aceitar bem tecnologia, ainda mais agora a inteligência artificial, pode ser que acabe travando um pouco. E você, o que você acha que a geração mais velha, né, tem ainda dificuldade em entender sobre como vocês pensam e tudo mais, como vocês entendem o mundo?
Eu concordo totalmente com o Breno, porque é o desafio da tecnologia. Muitos ficaram um pouco desatualizados, né? E não aceitam muito bem redes sociais, não aceitam muito bem a gente ter que colocar a cara para poder aparecer e falar na frente das câmeras, não veem isso como algo que é bom, mas também a velocidade com que a gente pensa. Então, hoje, o jovem, por ter nascido na tecnologia, ele pensa muito rápido. A gente consegue assimilar as coisas muito mais rápido. E eles não conseguem acompanhar isso, às vezes acaba dando um fator mais limitante pra gente. Legal. Vocês dois estão aí em cargos de liderança, e quando a gente fala em disciplina, vocês devem ter pessoas também um pouco mais jovens ou da mesma idade que vocês lideram. Tem uma dificuldade, vocês enxergam nos seus liderados ali alguma dificuldade na questão de disciplina, de foco, de entrega de resultado? Isso exige um pouco mais de esforço? Qual é a prática de vocês? Eu senti que trabalhar com quem nunca tinha trabalhado antes parece que é um pouco mais fácil de lidar, mesmo sendo mais jovem. Então, 17, 18 anos que está entrando agora, como nunca trabalhou, nunca foi registrado, eu senti que tem um pouco mais de facilidade de pegar as coisas corretas para fazer no dia a dia, do que aqueles que já vêm do mercado de trabalho, já passou por outros lugares, vai entrar na nossa empresa, já tem aqueles vícios, já fazem de alguma Você falou a forma, palavra. e então acaba ficando um pouco mais difícil. Esse pessoal não. Mas eu acredito que até mesmo o pessoal que já é mais novo, mas já passou por outro emprego, ainda também sinto um pouco mais de facilidade de lidar do que esse outro pessoal. As pessoas mais velhas, você acha que dá um pouco mais de trabalho? Eu sinto essa dificuldade. O Acredito líder que seja uma jovem- trava minha também. O líder jovem tem essa percepção, então. Sim. Você também, Guilherme? Mesma coisa. Os tiozão lá, as tiazona, mais complicado um Um pouco. pouquinho mais. Já tive colaboradores de 60 anos, entendeu? Que já Olha. tinham muitos Isso é quase a minha idade, eu tô com 5,9, né? colaborador que tinha, sim, alguns vícios comportamentais, alguns vícios de até traziam cargas de outros locais que trabalhavam. Mas e vocês chegaram a ter problemas, por exemplo, dessa pessoa com mais idade olhar para vocês e não aceitar que vocês mais jovens liderassem eles ou não? Isso não é tão forte assim? Ó, na cafeteria eu nunca senti isso. Tá. Mas eu acredito, eu nunca fui no mercado para tentar liderar alguém também, mas eu acho que eu tenho uma trava porque eu acredito que vão pensar dessa forma. Tá. Entendeu? Entendi. E você, como é que você se sentiu com relação a essas pessoas mais? Como foi, a pessoa já entrou e eu já estava na liderança, né? Não aceitou tão fácil. Então foi mais uma prova. Então assim, se ela não vai aceitar que eu sou o líder, né, que eu tenho que mostrar pelo menos um pouco mais do porquê. Sim. É uma coisa que é muito comum, na verdade, pra gente que é líder jovem, ter que se mostrar muito mais. Tem que provar a capacidade, Sim. né? As condições que você precisava para começar 2026 de carro novo, você encontra aqui na GWM Caminho. A Voga 6 Rev 2 2026, versão exclusiva para PCD, com desconto especial GWM Caminho mais isenção de IPI, por apenas R$ 164.980. E tanque 300 Hi-Forte com taxa zero e PVA grátis, mais supervalorização do seu usado. Visite a GWM Caminho mais próxima ou acesse gwmcaminho.com.br. Vocês entendem que a geração de vocês, essa geração Z, a gente fala assim, a geração que é Z quer muita liberdade. Será que é liberdade mesmo ou não? Liberdade. Estabilidade, relação estabilidade e liberdade. Hoje eu percebo que ter carteira registrada não significa mais nada. Porque antes a gente sempre ouvia, eu pelo menos no mercado assim, né, que o pessoal quer ser registrado, que não sei o que é o cargo na carteira, tal. Hoje parece que mesmo você falando que vai registrar a pessoa, já não é um negócio mais que não vai é um segurar. fator que Decisivo. decisivo para a pessoa. Eu acredito que não. Tá. Bom, eu sinto que não. Tem essa percepção. Você também, Gui? Mais ou menos. Eu tenho mais o lado da flexibilidade. Tem muito hoje, principalmente na área que a gente atua, né, em questão de marketing, é muito sobre a flexibilidade da pessoa. E ela não quer ficar
entre algumas aspas presa. Tipo assim, eu tenho que estar cumprindo esses horários. Eu quero ter mais liberdade, como você falou, mais flexibilidade para fazer outras coisas e enquanto eu não estiver aqui, ou um horário que é diferente do que eu preciso, por exemplo. Vocês acreditam que o jovem hoje ele quer resultado muito rápido? Ele tem um pouco de ansiedade, de impaciência para crescer? Sim, Se a empresa demora um pouquinho mais para agir, esse cara vai procurar outro caminho. Sim. Vocês sentem isso com os liderados hoje também? um Tem. pouco. Tá. Um pouco, sim. Ok. Vamos falar de educação, né? A faculdade para você, Guilherme, parece que ela foi determinante para você assumir, né, essa direção do marketing e chegar no cargo de liderança, né? Uhum. Né? Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho. Quando eu saí de Epitácio, eu não pretendia nem fazer marketing, né? Eu queria ajudar o meu pai no negócio dele, que eu falei, o que eu posso fazer para poder ajudar, né? Como ele já era administrador, eu fui para a área de marketing. Falei, eu quero entender mais do mercado, entender mais como funcionam os negócios, né? O teu objetivo era esse? Isso. Formar em marketing para ajudar o seu pai. Isso, essa era a E minha depois deu uma ideia. virada. Sim. E na faculdade não foi muito sobre o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico hoje em dia é muito fácil de você adquirir, mas sim a mentalidade. Que a faculdade, quando você sai, por exemplo, de um colegial e vai para a faculdade, você entende que muitos que estão lá no colegial estão para te ajudar mesmo, estão lá para ser um apoio, uma amizade, mas quando você chega no mercado de trabalho, se você não tem uma mentalidade de eu por eu, se eu não correr atrás, ninguém vai correr atrás por mim, aí você fica para trás. Sim. E foi isso que a faculdade fez eu perceber, que se eu não cuidasse dos meus objetivos, ninguém ia fazer por mim. Legal, bacana. O Guilherme já foi diferente, né? O Breno já viveu uma história diferente, né? Ao invés de fazer educação, a faculdade, foi procurar um outro caminho e as coisas foram se encaixando, né? Sim. Mas aí vem uma questão importante, né? Você continua fazendo alguns cursos, treinamentos para poder Sim. atuar na área? Não tem como, né? Com certeza. Até hoje, né? A gente vai pesquisando. Só que são coisas mais pontuais. Então, Você vai direto no ponto, naquilo que interessa, Exato. né? A dor que eu tô sentindo hoje, eu vou pesquiso, se tiver algum curso, ou se tiver mesmo vídeo ou documentário gratuito, a gente vai atrás, vai pesquisando, vai estudando sobre esse determinado assunto. Não é que a faculdade em si não seja importante, Sim. porque até quando eu saí do ensino médio, eu tinha essa vontade de entrar na faculdade, fazer, ter a graduação e tudo mais. Só que aí parece que vai mudando, né? Aos poucos vai mudando. Então, hoje ainda quero ter uma graduação, mas... Ainda tá Não, no, foco, tá no né? radar ainda. ainda tá. Tá, Mas, legal. mas tá lá pra Aham. frente ainda. Hoje você pode estudar com qualquer idade, né? Exato. E pode ser, Sim. a gente não sabe como é que o mundo vai ser daqui 10, 15 anos, né? E talvez surja esse momento, né? Exato. Com relação a aprendizado, vocês aprendem, cada um aí falando pessoalmente aí, aprende mais na prática ou estudando? Como que se aprende mais? Praticando, colocando a mão na massa, ou você lendo, ou você buscando informações? Como é que vocês aprendem mais fácil? Vocês que são uma geração diferente, por exemplo, da minha. O meu é um pouco dos dois. Os dois, o mix. O meu eu Tô vendo que gosto de ler. Tô vendo que os nossos gostos não são tão diferentes assim. Eu sinto que... Só que é assim, eu leio e já tenho que aplicar no momento ou logo depois que eu finalizar. Testar. Pra ver se- testar. Exato, tá. pra ver se vai funcionar. Aí sim eu vou aprendendo. Porque daí eu vou já quebrando a cabeça, eu vou errando e já vou voltando no livro, no documentário, no vídeo, pra arrumar o que eu errei ali naquela tarefa que eu tava fazendo. Legal. Eu já sou um pouco mais do viés ao contrário. Eu vejo os outros fazendo e eu desconstruo. Então eu vejo o que ele tá fazendo, por que ele tá fazendo. Eu fico me perguntando, por que é dessa maneira? E aí eu vou entendendo. Aí o aliado da parte mais teórica depois, entendeu? Uhum. Mas eu sou mais de visual, ver a pessoa Sim. fazendo ou acontecendo, para depois entender o processo, entender o porquê. Isso faz sentido. Isso. E se não faz sentido, por que não mudar? Por Sim. que não fazer de outra maneira? Exatamente. Bacana. Se vocês tivessem hoje 15, 16 anos,
Mudaria alguma coisa em relação a esse tempo daquela de 15, 16 para a idade que vocês estão hoje ou não? Fariam algo diferente? Quer responder? Pode falar aí. Eu não. Assim, eu acho que é muito do Guilherme de hoje em dia é fruto de relações. Então, todas as coisas que eu fiz quando eu tinha 16, 17 anos moldaram quem eu fui para a faculdade, moldaram a minha personalidade. Então, acho que eu não faria nada diferente por conta disso, porque tudo isso me proporcionou ser mais extrovertido, ser mais hábil a falar, esse tipo de situações. Legal. No meu, eu acredito que... Acho que a única coisa que eu mudaria seria começar a trabalhar antes com o meu pai. Uhum. Entrar ali no mercado um pouco mais cedo mesmo. Porque foi ali que comecei a aprender muito mais. Né? Porque eu ia todos os dias, conversava com as pessoas, tinha coisa nova para ir aprendendo sempre. Então, porque no momento que eu entrei, eu precisei estudar mais sobre marketing, redes sociais, tráfego pago. Então, acredito que se eu tivesse, talvez, entrado antes, teria aprendido antes, talvez mudado alguma coisa no agora. Né? Mas acho que em relação ao restante, não mudaria. Pela experiência de cada um de vocês, o que o mercado valoriza mais? Resultado ou certificado? Resultado, com certeza. É isso aí. Na verdade, eu tenho uma frase aqui que eu marquei aqui, né? O mercado não pergunta a sua nota, né? Não. Ele pergunta qual que vai ser a sua entrega, o seu resultado. Exato. Eu ainda diria que vai até um pouco mais além, né? Hoje, como eu falei, conhecimento técnico é fácil, tecnicamente, você adquirir, né? Mas soft skill, que é o diferencial, você saber lidar com gente, saber lidar com outras pessoas com choques geracionais, né? Faz muita diferença no mercado. Exato. Legal. Além disso, até mesmo quando você entra na parte de uma agência, de uma empresa de marketing, quando você vai contratar uma, você não pergunta qual que é o currículo dos donos ou dos funcionários. Você quer saber qual que é o resultado que ele já entregou para outros clientes. Então, se já teve algum retorno, qual que foi o investimento que já teve, para aí sim ele definir se ele vai contratar você ou não. Então, por isso que resultado é importante, só que, igual eu falei antes, não quer dizer que ter um certificado também seja inválido. Qual foi o maior erro que vocês já fizeram até agora? É muito difícil, hein? Vixe, Maria. Só não vale falar que fez tudo certo, né? Não, com tudo certeza certo não. não tem. Mas tem alguma bobeada que marcou a história de vocês, a jornada, e que falou, pô, peraí, eu tenho que repensar. Tem alguma coisa nesse sentido ou não? Acho que eu, pelo menos no início, quando eu comecei a liderar mesmo, a gente começou a ouvir bastante coisa, né, de como você deve falar, você não pode ser tão explosivo igual era antigamente. Por que eu falo que era antigamente? Porque a gente via como as pessoas eram tratadas, como meu pai falava e tudo mais, não era igual hoje, que a gente precisa falar meio manso e tudo mais para tentar resolver. Só que acredito que no início eu era demais, assim, era bonzinho demais. Aham. Aí depois a gente vai sofrendo com isso também. Era bonzinho ou era inocência? Talvez inocência demais de achar que as Todo pessoas... mundo é que certinho. a gente correto. ajudando seria ajudado também Sim. no futuro, né? Eu diria que agora pensando também a mesma coisa, porque quando eu fui entrando na liderança, né, no começo, eu era muito de querer manter a mesma amizade, a mesma proximidade que eu tinha com o meu time. Antes. E eu fui vendo que isso foi me atrapalhando e me segurando muito até em dar feedbacks, em dar orientações, que acabou acarretando em problemas futuros, entendeu? Legal. Vocês têm carro? Tem. Não? Não, Moto? Moto não. moto tem. Você tem moto? Ah. Qual que foi a primeira moto, Gui? Uma bis. Uma Que bis. até hoje. E seu primeiro carro? Primeiro carro, sem ser os dos meus pais, foi um Jetta. Qual foi a primeira grande conquista da vida de vocês? Grande conquista. A minha é até que é mais fácil, que é recente. A minha mudança, porque até quando eu fazia faculdade,
eu morava em modelo pensionato. Então eu dividia apartamento com meus amigos, até que tinha uma pessoa que cuidava. E ter conseguido, né, minha liberdade financeira, né, poder mudar para um apartamento bacana, poder morar sozinho, ter as minhas regalias, isso que é essa a maior conquista que eu tive recentemente. Você já tem a independência financeira? Já. Já? Primeira vez que você botou mão no bolso, dinheiro no bolso, seu, falou, cara, isso aqui eu que conquistei. Você lembra o que você comprou? Vai pensando, Gui. Se vocês lembrar, também pode falar, porque a pergunta é para os dois. O que eu comprei? Não lembra? Não, porque quando... É que foi muito de repente. Que igual eu saí de casa, assim, tudo mais. Foi... Minha noiva, ela queria sair de casa. Ela morava com os pais. Ela se mudou. Aí é aquela coisa, dorme lá. Aí eu vou lá. Aí passava um dia, uma noite, um dia e foi. Aí quando eu vi, já tava morando junto com ela. Meio contra a vontade dos pais, mas... A independência financeira foi chegando desse jeito. Foi. Calmamente, Foi. um dia após o outro. Legal, bacana. Foi mais ou menos assim. E aí você falou, agora tem que dar conta. Agora tem que fazer o quê? Vamos dar conta do negócio. Isso aí, Gui. A minha não foi a primeira, mas foi uma das primeiras que mais me marcou. Quando eu completei 1 ano aí de Terra Park, eu sou muito apegado à minha família, minha mãe, meu pai, e no aniversário da minha mãe eu consegui uma viagem para eles, para ir passar um final de semana no Terra Park, passar uns 3 dias lá no meio da semana no Terra Park, e eu consegui dar uma pulseira que minha mãe sempre quis de presente para ela. Sim, foi uma das primeiras coisas que eu comprei, juntei um dinheiro depois de ter começado a trabalhar e foi o que eu consegui dar para ela pouco depois, me marcou muito. Legal. Qual que é a maior referência profissional na vida de cada um de vocês? Referência profissional? Acho que atualmente meus pais mesmo. Seus pais? Como é que é o nome dos seus pais? Jorge e Celina. Jorge e Celina. E você aqui? A minha é meu gestor, o Richard. O Richard. O Richard, para mim, é um cara que ele é muito visionário, ele é muito inteligente. E ele que abriu as portas, tecnicamente, para mim, né? Eu me dediquei e ele foi trilhando o caminho. Falando, melhor caminho que eu posso te apoiar isso aqui. E foi me ensinando, foi me instruindo, me dando as oportunidades. Então, muito do que eu sou como profissional hoje, graças ao apoio dele. Legal. Richard, esse depoimento aqui depois vai valer um chopp, um café lá no Quick, hein? Beleza, bacana, hein? Qual foi a primeira vez que vocês ouviram um grande não? E que impactou vocês? Não precisa ser profissional, tá? Pergunta difícil, hein? Ela tá pegando a gente agora, hein? A gente não fica pensando nessas coisas no dia a dia. Não a gente esquece normalmente, né? O não do pai, o não de uma mãe, o não de uma professora, de um colega, de um amigo. Vamos fazer tal coisa. Não, vamos não, porque não quero fazer isso. Se não tiver, a gente segue. Olha, é difícil de lembrar difícil, agora, hein? O não, muitas vezes a gente gosta de esquecer, né? Não é uma coisa muito boa de ficar guardando. Não. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTUS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTUS, porque o Brasil que faz com TOTUS. Vamos adiante, então. Vocês já pensaram em desistir em algum momento nessa jornada que vocês estão escolhendo? Ou desistir ou mudar completamente o rumo? Desistir, não. Não passou pela cabeça, não. Eu acredito que da parte da cafeteria em si, de estar gerenciando, foi uma oportunidade muito grande, mesmo de estar nesse negócio, nesse ramo.
E agora com assessoria de marketing também é onde é uma área que eu gosto bastante, gostei muito quando eu iniciei. Então, acho que não tem essa opção de voltar atrás. Certo. Eu já tive, mas em questão de mudar o rumo de profissão. Então, enquanto eu estava cursando, eu queria também relações internacionais, porque uma das minhas aptidões também é falar inglês. Então, assim, pô, eu acho que eu vou me desenvolver melhor nessa área. Acabei deixando um pouco de lado a questão de apoiar no negócio. Eu falei assim, não, mas é o que eu gosto de fazer. Eu tô gostando, tô aprendendo muito questão de como negócios, né? Aí eu falei, não, acho que não convém. Pelo menos não agora. Vou terminar e depois eu vejo. Uma pergunta, ô Gui, você está há quanto tempo lá no Terra Park? Fazer 4 anos. 4 anos. Uhum. Não é normal um jovem CLT ficar tanto tempo, né? Então já tem algumas diferenças. O que você acha que faz você estar permanecendo dentro do Terra? Talvez seja a questão das oportunidades que foram surgindo, tem a ver com isso também? Sim, o Terra me proporcionou muito desenvolvimento. Eu Sim. falei, eu aprendo muito lá eu falo que é uma escola, né? Porque eu aprendo todo dia uma coisa diferente, uma coisa nova, tenho a oportunidade de aprender coisas novas diariamente lá, e também porque eu sou muito um intraempreendedor. Eu gosto muito de estar dentro de uma coisa grande e fazer a diferença dentro desse negócio. Então, eu vendo que o que eu planto tem colhido frutos bons lá e tem permitido o negócio a abranger mais famílias, a trazer mais gente pro resort em si, a gente poder ter mais colaboradores, mais gente trabalhando lá e famílias de fato sendo beneficiadas, sendo abraçadas lá com a gente. É difícil, né, Breno? Você vê o que ele acabou de falar, né? O tal do intraempreendedor, né? O cara que toca, ele tá ali como CLT, mas ele tem Sim. a característica, ele tem a gana, né? A vontade, como se ele fosse o dono do negócio. Então ele faz o melhor, né? E fazer de bom grado mesmo. Sim. Porque eu falo assim, a gente percebe também quando a pessoa faz, mas sempre esperando alguma coisa em troca. Sim. Sempre tem uma carta ali para jogar na hora que bater a água né? E aí a pessoa joga tudo na nossa cara. Sim. Então, realmente é difícil de achar. E a gente ouve bastante, né? Quando a gente faz os cursos e tudo mais de liderança. Participei do acelerador empresarial do Marcos Marques também, em 2024, logo depois que a gente abriu a empresa de marketing. E lá ele fala muito isso. Né? E a partir disso é onde a gente também tenta, mesmo ainda igual cafeteria sendo pequeno e tudo mais, a gente tenta trazer esse trabalho e essas falas lá dentro também para ver se a pessoa dá uma mudada, dá uma transformada. Sim. Mas acho que isso é muito do comportamento e do querer de cada um também. Eu acho que toda pessoa, na verdade, né, Breno, toda pessoa que pensa que ser empreendedor é fácil, né, deveria passar por essa experiência. Porque empreender não é glamour. Empreender é pressão. Eu que eu diga, né, eu fui CLT por mais de 28, 30 anos, né? E depois que eu comecei a empreender, depois de aposentado, eu percebo, cada dia uma batalha, né? Com certeza. Né? Você não é... O cara que é um empreendedor, ele não chega final do mês, o salário está garantido, ele tem que todo dia correr atrás para garantir, né? Sim. E aí essa iniciativa que a gente estava falando do intraempreendedor é que você mostrou que você tem no teu dia a dia lá dentro do Terra Park, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o Richard, a dona Sandra e o seu Júlio devem ter muito orgulho de ter um cara como você no time lá, né? Com certeza. Tá? Com certeza. Espero que sim, né? Até vocês tinham falado sobre empreender algo difícil, eu acompanho praticamente diariamente a rotina do Júlio e da Sandra, eu vejo, não para, vai dormindo tarde, come do jeito que dá, é muita correria, não tem um tempo mesmo. Igual assim, meu pai pega assim, 11 horas da noite, tá mandando pedido no Ceasa. E teu pai tá com quantos anos? Meu pai tá com 62. 62 e tá na luta, né? Tá, ainda. Ixi, vai 7 horas da manhã no mercado, se deixar vai embora 10 horas da noite. E vai seguindo a vida assim. Mas não vai desligar, né? Não. Objetivos de vida, sonhos. Onde vocês querem estar aos 30? Você tá mais perto, ele tá um pouquinho mais longe. Né? Aos 30? Eu não vou nem falar aos 50, aos 30. Mais pertinho. Tá perto, é mais fácil.
Eu acho que eu, aos 30, eu quero pelo menos ter o início da minha família consolidada. Nem falo mais tanto de objetivo de como profissional. Quero minha família. Isso tá no teu objetivo? Tá. Um jovem de 22 anos querendo constituir família? Eu quero. É? É uma vontade que eu tenho. Que legal. Aos que legal. 30 tá pelo menos ali encaminhado para ter um filho, já tá casado, já espero. Mas ter Que legal. encaminhado um filho. Que bacana. Você já tem filho, né? A família já Mas- já tá construída. Mais os 3, Mais uns 2. mais uns 2. Mais Aí, uns ó. 2. Mais É. 2. Mas eu falo... Em matéria de negócio, você pensa já pensou sim os objetivos ali para frente, daqui 5 anos, 6 A anos? cafeteria, a vontade mesmo é de ter mais pelo menos umas 2 ou 3 unidades próprias, né? Você pensa em sair de Pirapozinho? Por enquanto, não. Não. Por enquanto, não. Mas eu falo assim, não sei como vai ser o dia de amanhã. Exatamente. Mas se tiver oportunidades melhores que eu consiga abraçar, nunca se sabe. 2 jovens, 22 e 25. 25. Como é que vocês enxergam a inteligência artificial? Ela é uma ameaça ou é ferramenta de apoio? Ferramenta. Eu vejo que a IA veio muito para acelerar processos, acelerar as coisas, deixar tudo mais sistemático, mais rápido. E talvez sinta uma ameaça quem ainda é um pouquinho contra, quem é meio anti. Quem não sabe usar, né? Exatamente. Na verdade, também acredito que veio como um apoio, porque... Só que no início a gente ouviu muito, né? O pessoal falar, a IA vai substituir o ser humano, não sei o quê. Eu acredito muito que não, porque ela só veio para ajudar e acelerar resultados também. Sim. E realmente só vai ficar para trás quem não sabe mexer, quem não entende do negócio, e vai ser substituído por quem entende, não especificamente pela máquina. Você matou uma pergunta, que era a próxima que eu ia fazer aqui. O que vai diferenciar o jovem que vai crescer do que vai ficar para É trás? exatamente isso. Você matou ali no ninho, hein? O futuro pertence a quem? Vai, Guilherme, fala aí. Eu acho que o futuro pertence a quem tiver, eu acho que mais soft skills. Eu vejo que como também a inteligência artificial veio para acelerar muita coisa, o ser humano ele fica muito mais não é visível o que eu queria dizer, mas a humanidade, o jeito que você fala, o jeito que você trata as pessoas, como você entende de seres humanos e trata de pessoas, vai ser o diferencial daqui para frente. Uhum. Vai ser de quem se esforça e evolui. Tanto na parte de aprendizado, como essa parte de soft skills, que hoje é muito importante e, na verdade, é muito difícil de encontrar as pessoas que realmente saibam utilizá-las. Legal. Quem não aprender continuamente vai ficar irrelevante. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás, exatamente. Bom, meus amigos, deixa eu fazer aqui os agradecimentos aí a Unoeste, que é uma das nossas patrocinadoras. Tem patrocinador pra caramba aqui, tá? Que bom. Então, queremos agradecer a Unoeste. A Unoeste está entre as 3 top particulares do Brasil e a melhor universidade particular do estado de São Paulo. Com campus em Presidente Prudente, Jaú e Guarujá, a Unoeste é referência em ensino de qualidade, inovação e formação de líderes para o futuro. Vem ser Unoeste. Acesse unoeste.br. Está aí o Guilherme, que é cria da Unoeste, da área de marketing. GWM Caminho, gratidão pela parceria. Este episódio do Caso Empresariais Podcast conta com o apoio da GWM Caminho, concessionária oficial da GWM. A GWM Caminho oferece uma ampla linha de veículos, aliando tecnologia, inovação e desempenho, com foco em eficiência, sustentabilidade e experiência do cliente. Acesse gwmcaminho.com.br. Agradecimento também a Sicredi Rio Paraná.
Para você que é empresário, aí, ô Breno, e quer crescer com segurança, planejamento e parceria de verdade, o Sicredi é a escolha certa. Cooperar é investir no seu futuro e no da sua comunidade. Vem ser Sicredi você também. Agradecimentos também à Village Marcas e Patentes. Desde 1986, a Village é referência de mercado, oferecendo um caminho seguro e acessível para registrar marcas e patentes, protegendo suas inovações com um toque humano e entendimento profundo das suas necessidades. TOTS. A TOTS oferece uma ampla variedade de soluções tecnológicas para a gestão, produtividade e tomada de decisão das empresas. Quer saber como a TOTS pode apoiar o crescimento do seu negócio? Pode entrar em contato comigo que eu dou o caminho. Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão é uma metodologia que conecta estratégia, cultura e performance, transformando líderes em conselheiros de alta maturidade. Se você quer aperfeiçoar o seu negócio, mudar ele de nível, tá? Entra em contato comigo que eu te explico mais sobre o Conselho de Gestão. Lista CNAE. Para encontrar empresas ativas em qualquer parte do Brasil, segmentar por setor e transformar dados em negócios. Pare de esperar indicações. Prospecte com estratégia em listacnai.com.br. Quero aproveitar e agradecer também, como sempre faço, Marta Bedin por essas lindas canecas que nossos convidados, inclusive, levam de brinde um exemplar. Gratidão, Marta. Bom, a gente está indo para o encerramento e eu gostaria que vocês fizessem aí as considerações finais, né? Dando uma palavra aí para as pessoas que assistem, né, a nossa audiência, sobre como que as pessoas, os jovens de hoje, podem fazer para chegar aos cargos de liderança que vocês estão, né? E qual é a palavra que vocês levam para eles? Bom, acho que o melhor conselho que eu poderia dar, a melhor palavra de apoio seria que não é muito de abdicar. Muito jovem acha que hoje, para chegar na liderança ou realmente começar a empreender, ele precisa de abdicar de uma vida social, de um monte de coisa, e não é. Então, se você hoje é um jovem que está meio indeciso do que quer para o futuro, muitas vezes não está faltando você abdicar, não. Está faltando você ir para cima e ter confiança, ou ter um pouquinho mais de disciplina, só para poder começar e ver aonde vai dar. Beleza. Vai lá, Breno. Como que supera? Eu acredito que para quem quer ser líder hoje seria justamente aquela palavrinha do intraempreendedor, né? Ser o microempreendedor dentro da empresa que você já está trabalhando. Fazer o seu melhor, se esforçar, realmente não se abdicar de tudo que você gosta, mas claro que você precisa dedicar um tempo maior também naquilo que você não tem prática e não tem experiência. Então, precisa continuar estudando e se dedicando a ser melhor todos os dias. Bacana. Juventude não é sobre idade, é sobre decisão. É sobre assumir responsabilidade cedo. É sobre aprender rápido e ajustar a rota. O futuro não pertence a quem reclama, pertence a quem age. Pense sobre isso. Meus amigos, gratidão por estarem presentes aqui. Essa troca foi extremamente valiosa, né? Receber dois jovens aqui, um CLT e um empresário, foi uma experiência excepcional, fantástica. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Quero agradecer a Deus também, agradecer a nossa audiência. Fica o convite para vocês se inscreverem no canal, seguirem os nossos episódios ali e compartilhar esse conteúdo também com as pessoas que se interessam, com seus amigos, com seus filhos, com os jovens compartilharem com seus amigos, porque é um conteúdo que a gente procura trazer de valor e que serve de muita inspiração. Então, gratidão a você que nos acompanha e gratidão a vocês dois. Fiquem com Deus. Eu te agradeço, Wilson, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com você e com todos esses jovens que vão estar assistindo a gente. É isso aí. Obrigado, viu, gente? Valeu. Obrigado.